Olá a todos os abençoados do Pai, nós estamos mais uma vez de volta, regressando, tá bom? Um grande abraço a todos vocês que irão nos ouvir, irão nos ver mais uma vez. Nós estamos regressando para trazermos mais uma palavra, tá bom? O canal é O Preterista Ottonelson Moraes, tá bom? O Preterista Ottonelson Moraes. Nós estávamos viajando, tá bom? Eu e a família estávamos viajando, por isso nós não fizemos vídeos, tá? Esses dias. Chegamos na segunda-feira, e terça-feira começamos aí então a arrumar as coisas aqui, e agora nós estamos gravando mais um vídeo, vamos trazer mais uma explanação, vamos fazer a resposta ao pastor evangélico da Graça, tá? Eu soube que um lobo devorador estava passando pelas nossas áreas, pelo nosso território, tá? Na verdade, meus abençoados, quando eu falei para os irmãos, quando essa palavra tocar, ferir o calcanhar de Aquiles dessas pessoas, esses sujeitos aí que estão no YouTube achando que são o dono da verdade, esses sujeitos iriam estribuchar. Eles iriam contra-atacar e você deveria estar pronto para responder, como nós estamos prontos para responder a essas pessoas que se julgam os donos da verdade, da graça, tal. É porque alguns deles se denominam pastores, outros se denominam embaixadores, outros se denominam ministros, levando aos irmãos de hoje, aos filhos do Eterno, aos filhos do Pai, levando aos filhos do Pai hoje a uma ideia de que eles são a igreja de Cristo, o corpo de Cristo hoje. Mas esse ensino é o ensino anacrônico, está fora do tempo. Quem foi a igreja, o corpo de Cristo, foi Paulo, os apóstolos e o povo lá do primeiro século. Eles foram a igreja de Cristo. Lá haviam os apóstolos, lá haviam os pastores, eram dons que foram distribuídos para eles. Lá havia os ministérios, eles sim eram ministros, eles eram pastores, eles eram embaixadores de Cristo. Lá sim havia os dons, lá haviam as manifestações do Espírito no corpo de Cristo, na igreja. E agora eles dizem que são a igreja de Cristo hoje. Pegando o quê? Pegando as falas de Paulo, de Shaul, e trazendo para o nosso presente. Tornando o quê? Tornando isso uma doutrina anacrônica. Está deslocado do tempo. Está fora do tempo. Essa doutrina não se aplica a nós hoje. Nós não somos a igreja, não somos o corpo de Cristo, nem embaixadores. Não estamos reinando com Cristo, porque Cristo já entregou o reino ao Pai. Nós estamos reinando com o Pai. No reino do Pai. O Pai habita em nosso espírito. As moradas do Pai são os espíritos dos filhos. Ah, irmão, e aí o cara disse que veio refutar o Ottonelson Moraes. Eu vou refutar aqui. Esses caras são tão baixos, sabe? É serpente, irmão, pode se preparar, é serpente. São gente que acha que tem o monopólio da coisa. Aí o cara botou a capa do vídeo que ele disse que iria me refutar. Refutando Aiônios, refutando a eternidade de tempo finito. Tá aqui, ó. Olha o sujeito aqui, o careca. O careca da graça. Esse cara se denomina pastor da graça. Eles têm igreja, eles fazem culto. Como se fora os irmãos evangélicos, só com outro nome, com a outra roupa. Aí ele colocou isso aqui, ó. Colocou o chapéuzinho de palhaço. Mas quem é que lucra com o evangelho? Quem é que está lucrando com o evangelho? Quem é que cobra para anunciar a verdade da escritura? Quem é que tem membros que se filiam e pagam por mês? Quem é, se não é esse cidadão aqui? Olha aqui a cara do cidadão, dizendo ele que estava me refutando. Vive e reina pelo século dos séculos. É um prazer estar te recebendo aqui no canal. Ora, irmão, esse cara não disse nada, coisa com coisa. Só pegou a telinha dele e colocou o léxico de Strong. Como se isso fosse a revelação da palavra. Como se isso fosse o entendimento da palavra.
sabe? E aí ele coloca essa fantasia. Como você percebe que são pessoas baixas, que não têm moral, são pessoas baixas, eles usam isso aqui, ó. Vincular a imagem da pessoa a algo que eles acham pejorativo. Por exemplo, eles acham que essa figura com esse chapéu é algo pejorativo. Eu não tenho nada contra a figura do palhaço. A pessoa do palhaço, para mim, faz parte da nossa cultura, do nosso folclore. É um trabalhador, é uma pessoa que ganha o seu pão usando o seu talento. Mas eles acham que a figura de um palhaço é alguém pejorativo, alguém mau, ruim, que não se deva dar crédito. Eu não acho assim dos palhaços. Aliás, palhaços do Brasil, vocês são livres para acessar o nosso canal, o Preterista, Otto Nelson Moraes. Mas tem pessoas que, como esse indivíduo aqui, acham que vocês são algo pejorativo, que não merecem crédito. Essa é a verdade daquilo que esses caras pensam a seu respeito. É por isso que eles vincularam a minha imagem a isso aqui. E não falam o nosso nome. Eles dizem só sujeito. Um sujeito aí, sujeito. Levantou um sujeito. É porque esses caras nunca imaginariam que um dia, aqui, uma pessoa do Nordeste, do interior do Nordeste do Brasil, fosse mostrar uma verdade que eles nunca entenderam. Você pode pegar a palavra no Strong, no léxico, e mostrar para as pessoas, mas se você não entende a aplicação dela, disso nada de vale, irmão. Isso não tem valia se o cara não entende, o cara não sabe, ele não compreende a aplicação dessas palavras dentro do contexto da Escritura. Eles não sabem explicar. E aí quando vem alguém explicando, aí eles querem o quê? Eles querem destruir a pessoa, vinculando a imagem da pessoa a algo que é ruim. E aí a pessoa que... Isso é coisa baixa, irmão. É coisa de moleque. Pelo menos, isso é coisa de moleque. Isso é coisa de moleque, irmão, que não tem moral. Vincular a figura da pessoa a algo pejorativo, sabe? A algo que ele acha que vai deixar essa pessoa em uma situação de constrangimento, sabe? Mas mal esses indivíduos sabem que eles não têm o monopólio da verdade. Aí eles dizem, esse cara não mostra nada, não tem nada de Strong. Sabe por que esses caras reagiram assim? Não foi só ele. Foi outro também, outro da graça também, outro peãozinho da graça, também se manifestou contra, se defendendo. Para se defender, então ele tem que atacar a minha figura, a minha pessoa. Mas nós não estamos aqui para atacar a figura, a pessoa do indivíduo. Nós estamos aqui para mostrar a verdade da Escritura. Verdade essa que isso aqui eles não conseguem entender. Eles nunca tinham falado de aiônios. Mas por que é que de repente eles vêm falando de aiônios? Usando aiônios dentro daquilo que não é o contexto. Tá bom? E nós vamos então fazer a resposta. Esses caras são tão baixos, irmão. Presta atenção. Eles fazem um corte no vídeo e usam aquilo apenas que ele quer. Sabe o que o cara fez? Ele pegou apenas a introdução. 1 Coríntios 10, 11. Que eu fiz de propósito para chamar a atenção, chacoalhar, para trazer à luz esse tema, que eu não falei para vocês, que quando esse tema fosse ministrado, eles iriam sentir, porque isso destrói a religião deles, porque eles têm um sistema religioso em graça, eles ganham dinheiro, são vendedores de livro, são vendedores de mensagem, tanto é que o cara, para acessar a mensagem lá, tem que ser membro alfa, membro mega, membro não sei o quê, tem que ofertar para o ministério dele. Quem foi que deu ministério para esses caras? Onde é que tem na Bíblia, dizendo, Shaul dizendo, Cristo falando, que hoje, em 2021, um povo estaria vivendo ainda como igreja, como corpo de Cristo. O ministério estaria ainda... E aí o que é que eles pegam? Eles pegam aquilo que convém para eles de Shaul, de Paulo, das cartas. E digo, olha aqui, irmão, aqui nós somos ministros, nós estamos em Cristo, reinado de Cristo, essa coisa toda.
Isso era algo verdadeiro, presente no tempo dos apóstolos. Para hoje, isso tudo aqui, esse âmbito da graça, aquilo que estava acontecendo lá, para hoje é uma história que nós estamos conhecendo e colocando os pingos nos is. Tá bom? Então eu vou responder aqui ao pastor evangélico da graça, que você viu aí, tentando colocar a minha figura como algo pejorativo. É assim, abençoados. Quando eles são atingidos, esse, eu falei para os irmãos, esse é o calcanhar de Aquiles dos irmãos da graça. O ministério deles vai acabar. Ah, irmão, quem foi que já percebeu isso aí? Otonelson Moraes, Messias Souza, já Cláudio Mendes, Alberto Lírio e outros. Fora os outros que saíram, abandonaram isso aí, entendeu? Então, por que eles permanecem com essa ideia? É porque eles levantaram um ministério em graça, eles se combinam, eles se comunicam nos bastidores, e aí quem se levanta contra, eles fizeram a mesma coisa com o irmão Messias, para tentar dizer que estava refutando o irmão Messias, colocaram a figura, né, e um chapeuzinho de palhaço do irmão Messias. Quem faz isso é moleque, irmão. Para mim é moleque, não tem moral. É um moleque. O cara se diz tão humilde, tão justo, tão sincero. E aí, quando vai fazer a capa de uma defesa da fé dele, ao invés dele cair no texto e colocar um contraponto no texto, ele vai querer fazer uma figura, uma imagem, porque isso é de gente baixa, que não tem respeito pelas pessoas. Até então eu estava só combatendo por alto, mas agora nós vamos entrar e mostrar as mentiras, as manipulações de todos os temas, aquilo que está correto, a gente diz, não, isso aqui está correto, está certo, mas aquilo que estiver errado, pode se preparar, nós vamos entrar, confrontando todos os temas manipulados desses caras. Então eles mentem, por quê? Segunda mentira, eles nos associam a universalistas. Ele diz assim, eu vou responder aqui essa pessoa aqui. Não é pessoa não. Qual é a expressão que ele... esse fulano. Eu vou responder esse fulano aqui, esse universalista. Ele é amigo do outro universalista. Rapaz... Tem pelo menos vergonha na cara, meu irmão. Chame pelo nome. O meu nome é Otonelson Moraes. Assim como eu lhe chamo pelo nome, irmão, Erivelton Soares. André Pimentel. Você não tem nem moral, meu senhor. Vocês são tão baixos assim. Eu nunca imaginei que vocês são tão baixos dessa forma. Mas são verdadeiras serpentes. É como a religião evangélica. Quando os caras da graça chegaram, mostrando os podres das religiões evangélicas, eles se levantaram como serpentes para destruir. Botando imagem. Os irmãos lembram a imagem do Geraldo Moraes, de morcego, de lobo? É o que eles estão fazendo agora conosco. Porque nós estamos mostrando os podres deles e vamos continuar mostrando. Então, a minha resposta ao pastor evangélico da graça é Erivelton Soares. Você, irmão, não pensei que você era tão baixo assim. Então, irmão, isso é o quê? É o resultado de quê? De que esta palavra feriu as serpentes da graça. E eles jogaram o bote. O veneno mortífero da graça. Mas só que nós temos o contra-veneno. Nós temos o remédio. Nós temos o remédio contra o veneno das cobras. Sabe qual é? A verdade da Escritura. Se você ficar nesse canal, se você parar essa mensagem, você não vai ver, eu não vou colocar aqui, fazer que nesses baixos, são baixos, irmão. Isso é coisa de gente moleque, baixa. Cortar um pedaço da sua fala e jogar ela dentro de um contexto que não é a totalidade. Entendeu? Isso é gente baixa. Gente que acha que estava com o monopólio da verdade. E não está. Vamos ver a palavra abençoada. Muito bem, resposta ao pastor evangélico da graça. Agora estão se levantando estelionatários da graça. Como se levantaram estelionatários religiosos das religiões tradicionais.
Agora tem os estelionatários da graça, eles estão ganhando dinheiro. Eles estão usando a Escritura, a Bíblia, o Novo Testamento em especial, as cartas paulinas em especial, para dizer que tem um ministério. Deus deu um ministério para eles. Deus deu uma igreja para eles cuidarem. Eles são os guias espirituais dessas pessoas. E essas pessoas saíram do sistema evangélico e caíram no semi-aberto da graça. Outro sistema evangélico que está prendendo muitos incautos, infelizmente, muitas pessoas honestas e humildes, sinceras, que achavam que essas pessoas eram a última cocada ali do cesto, o último gole de água lá da garrafa. E não são, irmão. São também manipuladores que levantaram um sistema religioso para si. Mas as pessoas estão acordando e nós estamos aqui para denunciar a mentira deles. Vamos lá, o texto base é Mateus capítulo de número 25, versículo de número 46. E aí, abençoado, se quiser fazer corte, pode fazer. Tem outro corte que ele botou no TikTok, aquele cortezinho rápido, né? Usando a minha fala. Rapaz, é a mesma baixaria, o mesmo método baixo, rasteiro, que os evangélicos usam, os pastores evangélicos usam, quando alguém fere a doutrina deles. Vamos para a verdade da Escritura? Deixa eu explicar para vocês. É Mateus capítulo de número 16, Mateus 16, versículo de número 46. Diz o texto, vocês querem ouvir a verdade? Ou vocês querem ouvir manipulação? Diz o texto: e estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Por muitos não conhecerem essa verdade, surgiram estelionatários da fé, pessoas que se aproveitaram do desconhecimento de muitos, manipulam essa verdade para lucrarem em cima dos incautos, infelizmente. Você que achava que estava livre da religião, estava livre do sistema religioso evangélico, caiu em outro sistema, chamado de a graça. Alguns se denominam pastores, outros ministros, outros embaixadores. Agora, quem foi que capacitou eles, deu esse ministério, esse dom ministerial para eles? Quem foi que deu? Quando isso ocorreu? De onde é que se tira isso? Das cartas de Paulo. E aí lá, nas cartas, eles pegam aquilo que eles querem para usar. É tipo um supermercado, que você vai e pega o que quer. Mas vamos lá no entendimento. Então a palavra de Mateus 26, versículo de número 40, Mateus 25, versículo de número 46, fala do julgamento das nações, do juízo final, em que os que estavam à esquerda, os ímpios, os injustos, os bodes, seriam separados para a direita e as ovelhas para a esquerda. O texto diz: e estes, os da esquerda, os bodes, os ímpios, estes irão para o castigo eterno, mas os justos irão para a vida eterna. Agora a questão é, a palavra eterno aqui no original grego é o que, irmão Tonelson? Aiono. Eterno, castigo eterno. E o justo para a vida eterna. Aionas. Vida eterna, porque flexiona. Deixa eu explicar uma coisa para você, irmão. A expressão aionios do grego, ela se flexiona dependendo do complemento nominal ou verbal em que ela está inserida, tá? Ora você vai encontrar aionios, normal, ora aiono, ora aionas, ora aionios, aione, aiono. Isso varia, tá? Dependendo daquilo, do texto em que ela está inserida e da frase em que ela está inserida. É por isso que, dependendo da versão da Escritura, a palavra se flexiona, mas sempre quer dizer a mesma coisa. Um período de tempo indefinido, incerto. Nunca um período de tempo infinito. Essa é a verdade do texto. Vamos lá. Significa dizer o quê? Significa que, colocando esse texto em questão, nós temos o seguinte entendimento:
Vamos lá, primeiro, o texto em questão de Mateus 25, 46. O texto em questão de Mateus 25, 46. A palavra em questão é eterno aqui, é aionon. Aionon é um tempo indefinido. Um tempo indefinido. Significa dizer o quê? Que é um tempo em que ele teria fim. O castigo dos ímpios foi um castigo eterno. Um castigo aionon. Um castigo de tempo indefinido. E não um castigo eterno no sentido de sem fim. Porque existe, preste atenção, existe a palavra grega para algo, para um tempo infinito sem fim. Um tempo contínuo, que nunca se acaba. Irmão Tonelson, eu nunca achei essa palavra na Bíblia. Não tem. Será se não tem? Ou não quiseram mostrar para você? Ah, irmão, quer dizer que se o texto estivesse dizendo, a palavra fosse, se não fosse aionon, se a palavra fosse aidios, significaria o quê? Que o castigo era sem fim. Nunca teria fim, nunca se acabaria. Mas o castigo é aionos, ou aionon na sua flexão. Significa o quê? Que o castigo era por um tempo indeterminado. Assim, preste atenção, como a vida eterna dos justos seria também aionos. Na sua flexão, dependendo da versão, dependendo da palavra que está lá colocada, ou é aiono, ou é aionios, ou é aionas, mas significa a mesma coisa, um tempo indefinido. E aí eles não sabem explicar essa questão. Como assim, irmão? O espírito vai viver aqui por um tempo indefinido? Como assim o espiritual vai se acabar? Não, irmão, calma, preste atenção, deixa eu explicar. É que a palavra em questão de tempo indefinido nunca é infinito. O tempo sempre, aionios, é sempre para falar de um tempo finito. O que confundiu as pessoas foi que a expressão colocada foi eterno. Às vezes eterno, às vezes para sempre. E aí a pessoa diz, não, se é para sempre, como o irmão da graça diz, o corte. Pega o corte aí, irmão da graça. Ei, você da graça aí, que não consegue chamar o meu nome. No cara não conseguiram nem falar o meu nome, irmão. De tanto ódio. O cara chega, estava espumando. Que é o nome dele, irmão? Eu não tenho, irmão, essa questão baixa, viu? O nome dele é André Pimentel. Não tenho nada contra a pessoa de André Pimentel, e nem Erivelto Soares, e nem outros. Elson, Cristiano França, Geraldo Moraes. Não tenho nada contra a pessoa. Eu nem conheço eles pessoalmente. Nunca vi pessoalmente. Eu vejo pelo YouTube, assim como muitos também só veem pelo YouTube. Mas o que é que nós confrontamos? A ideia deles, a mensagem deles é anacrônica, não cabe a nós hoje. Toda ela, irmão Antônio, não, eles têm muitas coisas boas, tem muitas palavras corretas, muitos estudos, muitos ensinos que são edificantes, que ajudam aquele que sai do sistema religioso a entender um pouco da palavra. Só que eles têm também muitos ensinos que são anacrônicos, que são enganos, que são sofisma. E aí o que é que eles acham? Acham que, porque eles acham que são o melhor, os melhores dos melhores, o ícone da graça. Eu estou aqui, irmão, há 15 anos. Esse cara chegou agora e está querendo o quê? O canal aqui tem mais de 2 meses só. Ainda não fez 3 meses. Nós ainda não fizemos 3 meses. Nós daqui a pouco estaremos chegando ao patamar de 1000 inscritos. Eu vou poder fazer lives ao vivo. E aí eu vou poder convidar o irmão André Pimentel, o irmão Erivelto Soares, para eles entrarem, nós entrarmos em uma live ao vivo e discutirmos os temas. Mas o irmão Messias já fez isso com o irmão Erivelto. Convidou ele sobre aquele negócio de o fim da lei, em 70 ou no Madeiro. Ele convidou ele para trazer a ideia dele. A pergunta é, ele foi? Não. O que foi que aconteceu? Ele correu com o rabo entre as pernas. Por quê? Porque é covarde, irmão. É só manipulador. Ele só é rei no seu território.
porque ele pode fazer cortes, colocar no computador os cortezinhos, fazer a concha de retalho. Ele pode fazer a manobra dele lá e colocar para os incautos dele. E eles vão o quê? Receber. Isso como uma verdade absoluta. Só que existem muitos assuntos que eles não conseguiram alcançar. E um deles, o calcanhar de Aquiles dos irmãos da graça, é esse aqui, Aiônios. Aqui é só a ponta do iceberg, irmão. Tem muita coisa ainda para você entender. É só a pontinha. Aiônios, ei, tem muita coisa, abençoado. Vamos lá. Então o castigo, irmão Tonelson, foi eterno? Não, irmão. O castigo foi por tempo indefinido. O ímpio passou a ser castigado por tempo indefinido. Mas o irmão está falando aqui que foi jogado no fogo eterno, no castigo eterno. Então, irmão, eterno é eterno. Quando o André Pimentel não sabe, não entendeu, o André Pimentel não conseguiu discernir o entendimento dessa palavra dentro dos textos, ele disse, irmão, eterno é eterno. Eterno é eterno. Ei, André Pimentel. Ei, rapaz, não dá uma de doido não, meu irmão. Tu sabe que o Novo Testamento foi escrito no grego. A palavra lá não é aidios, é aiono. O castigo eterno é por tempo indefinido. Se findaria quando? Quando o indivíduo morre. Por exemplo, essa carne, a nossa carne, que é o ímpio, que está no lago de fogo, a nossa carne está na pena do castigo eterno. Irmão, então você nunca vai deixar de ser castigado, não, irmão, porque essa palavra não é nesse sentido. O sentido da palavra é de tempo indefinido, porque ela é incerto o tempo. Não é um tempo limite, é um tempo indefinido, incerto. E quando acaba? Quando o indivíduo morre. Quando o indivíduo morre, acabou o castigo eterno dele. Irmão, mas o espiritual, o que foi para a vida eterna? A pergunta que eu faço é, quem foi para a vida eterna? A carne ou foi o espírito? Filhos. Quem foi para a vida eterna no último dia? Quem recebeu a vida eterna, comunhão perfeita com o Pai, não mais sujeito à morte, foi os filhos espíritos. E os filhos espíritos participam de carne e sangue. Enquanto eles estiverem participando de carne e sangue, eles estão dentro da vida eterna. A vida, aionas, porque a palavra vida está puxado para o feminino, por isso que se flexiona para aionas. Se a tradução é diferente, então o termo vai ser diferente. Consegue entender? Então quer dizer que os filhos que participam de carne e sangue estão dentro de uma vida eterna, ou seja, uma vida de tempo indefinido. Quando essa carne e sangue morrer, que tem um filho participando de carne e sangue, um espírito, ele vai viver em algum lugar eternamente, para uma eternidade? Não, irmão, não existe isso, abençoado. Eternidade é um tempo que se conta dentro do cosmos. Não existe eternidade, ou seja, não existe tempo fora do cosmos. O mundo espiritual, no âmbito espiritual, é atemporal. Não existe tempo lá. O Cronos é para cá. No mundo espiritual, com o eterno, não existe tempo para existir eternidade. A eternidade é um tempo que se vive hoje, no cosmos. E por que diz que os filhos estão na eternidade? É porque eles estão participando de carne e sangue. Quando essa carne e sangue deixar de existir, os filhos espíritos continuam com o Pai, porque já está com o Pai. E lá tem eternidade? Tem não, irmão. Para que tempo lá? Não tem tempo lá. O tempo, a palavra eterna, eternidade, eterno, ela vem para o nosso cosmo para limitar, para mostrar a brevidade daquilo que é matéria e mostrar que o espiritual que está agindo dentro desse cosmo, ele também se nomeia como um eterno. Agora, na sua natureza, o espírito, na sua natureza, o espírito não morre. Ele é aidios.
ele é sempre interno. Mas na sua ação, porque está participando de carne e sangue, não, ele está vivendo a vida aionios, a vida aionas, a vida aionon, dependendo da flexão, ele está vivendo uma vida por tempo indefinido, vida eterna, comunhão perfeita. Aqui não é no sentido de infinitude, aqui é no sentido de vida eterna, é no sentido de perfeição. E condenação eterna é a carne que está no juízo. O juízo está sobre toda a carne. Toda a carne está dentro do castigo eterno. É o que é ímpio, é o que é joio, é o que é o bode, é a carne, a natureza humana. É por isso que quando você toca na natureza humana de uma serpente, ela lhe dá o bote. Como os irmãos da graça. Quando você toca na mentira deles, fere eles dá o bote, serpente, natureza humana. Essa natureza humana está no castigo aionon, no castigo de tempo indefinido. Agora, a palavra grega para tempo ininterrupto, infinito, sem fim, é aidios. E tem na Bíblia, irmão Tonels? Tem. Eu vou lhe mostrar naquilo que eles gostam. Que é o que, irmão? Tal de Strong. Irmão, quem foi James Strong? É um Deus que desceu do céu? Não, irmão, era um teólogo. Olha só, ele nasceu em 1822, morreu em 1894 nos Estados Unidos. Era um teólogo e professor, estudante da Bíblia. Ele era lexicográfico. É alguém que trabalha com o léxico das palavras, que produz o dicionário, é um dicionarista, lexicográfico. Então, a lexicografia é feita por certos indivíduos que produzem esse trabalho, tá bom? Então, ele era teólogo, professor, ele era um religioso da igreja metodista. Irmão, então Strong não era Paulo, não. Strong recebeu a revelação da palavra, irmão? Não, abençoado. Ele era um religioso da igreja metodista. Ele produziu a grande obra-prima dele, a Concordância de Strong. Que o cara usa o léxico e acha que é o bam da vida toda. Vamos lá, deixa eu mostrar. É o léxico aqui para você de Strong, na questão do aídios. Irmão, tem aídios, tem abençoado, tem um aídios, que é um tempo. O aídios é um tempo. Eu vou dar aqui a deixa aqui do Strong para você estudar. Vamos lá. A concordância é o léxico. A Bíblia de Strong, tem até uma Bíblia, a Bíblia de Strong. Então tá aqui, ó, Strong 126. Strong, copia aí, irmão da graça, 126. A palavra em questão é aídios. Tá aqui, ó. A palavra em questão é aídios. Irmão, e o que quer dizer esta palavra? Vou mostrar para você. Aídios significa eterno. Aídios significa perene. É um adjetivo grego para significar eterno, perene. Aídios é um tempo infinito, sem fim. Assim, agora sim, aqui é aídios. Se o castigo eterno ou a vida eterna fosse aídios, seria infinito, sem fim. Irmão Tonelson, mas não tem na Bíblia essa palavra. Tem não, pois abra a sua Bíblia aí. Por que eles não mostram isso aqui? Porque eles fazem uma maquiagem, um corte da fala da pessoa para usar contra. Vamos lá, Romanos capítulo de número 1, versículo de número 20. Romanos capítulo de número 1, irmão. O que é que tem a ver com isso aí, com aídios? Deixa eu lhe mostrar, abençoado. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 20. Vamos lá. Diz assim o texto: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder. Seu o que, irmão Tonelson? Seu eterno poder. Oh, glória! Os atributos invisíveis de Deus, o 20, seu eterno poder. Eu vou circular aqui. Seu eterno poder. A sua natureza divina tem sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas que são criadas,
de forma que tais homens são indesculpáveis. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 20. A palavra eterno aqui, no versículo de número 20, a expressão grega é aidios. E por que eterno aí não é aionios, irmão Otonelos? Não é aion, porque aionios é a ideia de um tempo finito, é um tempo indefinido. E por que a palavra aí, eu colocar, deixa eu mostrar aqui para você, abençoado, porque o cara não mostra no léxico. Romanos capítulo 1, versículo 20, português, a palavra eterno está em destaque, aí você afasta aqui, aí você vem para o grego, a palavra em questão aqui é essa, aidios, é um tempo eterno sem fim, é um tempo infinito, ele é perene, ele é linear, ele não acaba, ele não termina. Mas só tem aí texto isolado, é pretexto para heresia. O cara não sossega, né? Ele não fica satisfeito. Vamos lá. Abençoados do Pai. Judas, capítulo de número 1, versículo de número 6. Ou Judas, versículo 6. Que não tem capítulo, né? É só o versículo, 25 versículos, se eu não me engano. Judas, verso 6. Ora, irmão Tonel, vamos ver, vamos, abençoado. Judas, a palavra em questão é aidios, que é diferente da expressão aionios, com as suas flexões. Judas, versículo de número 6, ele disse: quanto aos anjos, que não conservaram suas posições de autoridade, mas abandonaram a sua própria morada, ele, o Eterno, os tem guardado em trevas, preso com correntes eternas. Irmão, se é eterno, é sem fim. Aí aionios. Não, moçada, é eterno, para o juízo do grande dia. A palavra eterno aqui em questão é aidios, do grego. Significa o quê? Deixa eu lhe mostrar de novo aqui. Significa eterno. Eterno em que sentido? Eterno na sua natureza. Não é eterno na aplicação, que dá o sentido. Não é eterno no sentido de... É eterno no sentido de vitalício. Não é eterno na sua natureza, sem fim. Por isso que muda sim, é por isso que muda. Então Judas 6 está aqui. A palavra em destaque aqui é eternas. Correntes eternas, está aqui. Agora a gente afasta para a direita e pega a palavra em questão. A palavra em questão aqui é aidios. Você que é professor de grego, entra aí, pergunta se eu estou mentindo aqui. A palavra em questão aqui é aidios. Significa o quê? Eterno. Mas eterno não é aionios, irmão Antonelson? Sim, irmão, aionios é um eterno de tempo indefinido. É o eterno que está sendo aplicado na vida do indivíduo, enquanto ele está no cosmo. Agora, aidios é eterno na sua natureza. É por isso que Romanos 1,20 diz que o poder dele, do eterno, os seus atributos divinos, são aidios. Eles não têm fim. Pode acabar mundo, pode sair cosmo, pode entrar cosmo. Ele é aidios. Entende a diferença? E por que esses caras da graça não mostram isso para vocês? Por quê? É porque eles estão querendo esconder a verdade, guardando seus ministérios, porque eles estão ganhando dinheiro nas costas de vocês. Olha que você aqui na graça, e o cara da graça chegou e tchup! Cavalgando em cima do incauto da graça. Mas eles não contavam que ia aparecer um amarelinho do Maranhão. Talvez seja por isso que eu seja do Maranhão. O fato deles não quererem entender ou aprender essa verdade. Irmão, é isso, é. Porque lhes falta o quê? Humildade para reconhecer. Bora, irmão, mostra o aidios aí para os irmãos. Irmão, Tonelson, é porque... Não, é por isso, abençoado, que a vida eterna dos filhos aqui, enquanto no cosmo, ela é limitada. Porque está na carne. Quando a carne morrer, do filho que participa de carne e sangue, esse filho que já está na glória com o Pai, já está na pátria celestial, porque foi isso que aconteceu no último dia.
Todos os filhos passaram a estar com o pai passou a estar neles, eles estavam com o pai com eles, tabernaculando. Ah, significa o quê? Significa que quando essa carne morre, o filho continua com o pai. E lá começa a eternidade dessa pessoa. Não, porque não tem pessoa lá. O Filho do Eterno não é pessoa. Pessoa é isso aqui, ó. Isso aqui é pessoa, carne e sangue. Não é Filho do Eterno. O Filho do Eterno são os Espíritos. Estão habitando aqui. É por isso que a palavra aqui não é aídeos. Porque senão esse corpo nunca morreria, jamais. Conseguiu fechar? Agora, vamos seguir no entendimento do texto em questão. Segundo, Hebreus capítulo de número 13, versículo de número 20. Foi onde o André Pimentel disse, olha, irmão, errou. Ele disse que era Iônios, é Aionon. Ó, abençoado, eu acho que você consegue enganar os incautos aí. Essa pessoa simples, essas irmãzinhas, esse irmãozinho, que quando eles têm uma dúvida, ele corre, pastor André Pimentel, ministro do Evangelho, me diz aí, eu estou com uma dúvida, o que é que eu faço? Ela diz, não, calma, minha ovelhinha, eu vou lhe ajudar. Ai, irmão, por que esses caras fazem isso, irmão Tonelson? É porque eles ganham dinheiro em cima disso. Está dando dinheiro, abençoado. Então eles vão defender com unhas e dentes o ganha-pão deles. Não tenha dúvida. Mas vamos para cá. Hebreus capítulo 13, verso 20. Ele disse, o Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna. Aliança, olha, a mesma palavra que está em Romanos 1, 20. Judas 6. Esse eterno aí é aídeos? Não. Esse eterno aqui é aionon. A flexão de aiônios. Significa o quê? Um tempo indefinido. O Deus da paz, que pelo sangue da aliança eterna, ou seja, a aliança de tempo indefinido. Por que, irmão Tonelson? Porque a primeira e a segunda aliança não eram infinitas sem fim, eram, qual é o termo que se usa? Eram vitalícias. Por exemplo, existe o cara que ele tem aposentadoria, tem aposentadoria vitalícia, que ela só acaba quando o indivíduo morre. Ali é uma aposentadoria eterna. Conseguiu entender? Porque esse eterno é aiônios. Se a aposentadoria for aídeos, significa o quê? Que o cara nunca vai morrer, a aposentadoria nunca vai acabar. Aí quer dizer que a aliança, a segunda aliança era eterna? Sim, foi eterna. Por quê? Porque ela teve o seu fim. Porque não era uma aliança aídeos, era uma aliança aionon. Isso a Globo não mostra. Fazendo aqui Isso vocês não mostram. Mostram aí, irmão, essa verdade. Esse irmão Tonelson, sim, abençoado. Então, isso seria até quando? Essa aliança estaria até quando? Presta atenção, a nova aliança era a aliança em que onde havia ainda a morte que passou a todos os homens, seria o último inimigo a ser destruído. Quando a morte foi destruída no último dia, na parousia, então, aquilo que era imperfeito deixou de ser imperfeito, se tornou perfeito. Não tem mais o quê? Não tem mais morte. Todos os filhos agora estão na vida. Todos os filhos, não é todo mundo. Aqui o universalista não se cria. E o cara, de maneira vagabunda, Erivelton Soares, me nomeia como universalista. Universalista, Erivelton Soares, talvez seja você e as suas negas, para não falar outra coisa. Seu moleque, você é um moleque, covarde, que o irmão Messias Souza lhe desafiou, e você correu com o rabo entre as pernas. Com mais essa, só mostra que você é um moleque. Você só é rei aí no seu reininho. Mas o seu reinado vai acabar. Eu não tenho nada contra a sua pessoa. Eu já sei que você é um moleque. Eu desprezo moleques, irmão. Nós respeitamos todas as pessoas, desde que todas as pessoas nos respeitem. Até então, nós estávamos em um confronto ideológico, doutrinário, expositivo, interpretativo da palavra. Mas quando o cara pega a sua pessoa
e quer colocar a sua pessoa como alguém mau, ruim, aí não sou eu que ganho dinheiro nas costas das pessoas aí no YouTube, aqui no YouTube. Ei, irmão, eu não ganho dinheiro não. Não tem dinheiro, eu não ganho dinheiro aqui de ninguém. Eu trabalho. Mas quem ganha dinheiro é você, vagabundo. Nas costas das pessoas. Seja membro, meu irmão, sua oferta para ajudar nosso ministério, ajudar a nossa igreja. Irmão, tem que comprar aqui, a igreja, vem, nós nos reunimos aqui como igreja. Mas daqui uns dias, aquele lugar vai se tornar a igreja deles, porque já é o ministério deles. E aí você que está aí, saiu da religião evangélica e caiu na religião em graça. Infelizmente, essa é a verdade. Então esses caras são lobos, que estão rasgando aí as ovelhinhas deles. Mas aqui não se cria. Aqui não tem vez para vocês, meus compadres. Aqui a verdade soa. 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 8 ao versículo de número 9. Só para mostrar que a aliança, a primeira e a segunda aliança, era temporal. Era eterna. Mas no sentido de aionos. Aionon, no caso, significando o quê? Um período de tempo. E acabaria quando? Então, quando teria fim? Então, onde é que a Bíblia fala? 1 de Coríntios, capítulo número 13, a partir do versículo 8. Ele disse, o amor nunca morre, perece, nunca morre. Mas as profecias desaparecerão. As línguas cessarão. O conhecimento passará. 9. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é em parte continuará. A nova aliança, não. O que é em parte desaparecerá. Se consumaria, se concluiria, se fecharia aquele velho aion e se estabeleceria um novo aion, um novo tempo, uma nova era. Mas por que é aion, irmão Tonel, se não aídeos? Porque essa nova era é cósmica, está no cosmo. Está sendo aplicada no cosmo. É de âmbito espiritual, mas está sendo aplicada no cosmo. O eterno reina sobre este cosmo. Mas esse cosmo é finito, ele pode ter fim. Esse planeta pode acabar. O meteoro pode destruir, pode acabar. É por isso que Eclesiastes, capítulo de número 1, versículo de número 4, diz, geração vai, geração vem, mas a terra permanece para sempre. Olha aí, irmão Otonel, essa terra permanece para sempre, nunca vai acabar. Espera, irmão. Você já viu a palavra no original hebraico, lá de Eclesiastes? A palavra lá é Olam. Significa o quê? Olam é um tempo indeterminado. É um tempo indefinido. Ele está oculto. Não é um tempo infinito sem fim. Isso não é a ideia de Olam no hebraico. Porque tem a ideia da palavra hebraica de tempo contínuo sem fim. Assim também como tem no grego. O grego é aídeos. No hebraico é ed. É DH. E tempo indefinido no hebraico, Olam. Olam é o adjetivo que vem do substantivo Alam. Você não sabia disso? Não. Você fica aqui que você vai aprender tudo isso. Quer dizer que aquela aliança teria o seu fim quando chegasse o perfeito? Sim. Porque a nova aliança estava ainda na imperfeição. Eles estavam com as promessas da vida eterna. O corpo de Cristo estava sendo edificado para alcançar a vida eterna. Essas eram as promessas superiores da nova aliança. A primeira aliança não tinha promessas como essa. Muito bem. Então vamos lá. Terceiro texto em questão. Hebreus capítulo 7, versículo de número 21. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 21. Abençoados, vamos lá, a palavra em questão lá é aionios, e agora eu vou lhe mostrar um detalhe. Hebreus capítulo de número 7, versículo de número 21, diz o texto bíblico, verso 21, mas ele, Cristo, se tornou sacerdote com juramento, quando Deus disse, abre aspas, o escritor aos Hebreus vai fazer a citação daquilo que Deus disse. Onde? Já que eu lhe ensino. Tu és, o soberano jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre. A palavra grega em questão aqui é aionios, tempo indefinido. Tu és sacerdote para sempre. A expressão para sempre aqui, ou eterno, se tivesse, era a mesma coisa.
Tu és sacerdote eternamente, tu és sacerdote para sempre, significa tu és sacerdote aiônios. Tu és sacerdote por tempo indefinido. A palavra em questão aqui é do Salmo de número 110, versículo de número 4. O Salmo de número 110, versículo de número 4. Eu espero que você note isso aqui, irmão, para os ouvintes. Salmo 110, 4. Ei, vocês da graça, diz: o soberano jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A palavra sempre aqui, como o Salmo foi escrito no hebraico, a palavra é olam. E a palavra, irmão Tonelson, sinônima dele, no grego, aiônios. É por isso que no Salmo de número 110, 4 está olam, porque é hebraico, e no Hebreus capítulo 7, versículo de número 21, está aiônios. Por quê? Porque elas se relacionam por tempo indefinido. É um tempo que está oculto, é um tempo incerto, mas nunca infinito. Por isso que a expressão no hebraico é olam, o adjetivo hebraico, e o adjetivo grego, aiônios. Tempo indefinido, significando o quê? Que o sacerdócio de Cristo seria por tempo indefinido, assim como foi. E quando é que o sacerdócio de Cristo acabaria? Se ele é indefinido, quando ele entregasse o reino ao Pai. Até que todos os inimigos fossem colocados debaixo dos pés. Ele reinaria até. Estava reinando e no sacerdócio. Porque a expressão não é aídeos, que eu lhe mostrei em Romanos 1, versículo 20, Judas, verso 6. Não é aídeos, é aiônios. Aiônios não é infinito na sua natureza. A expressão é usada como eterno, um dos significados é usada como eterno, mas é na sua aplicação, é vitalício. Não é eterno no sentido de nunca acaba. É eterno no sentido que dura enquanto está. Quando acabou o sacerdócio, quando Cristo entregou o reino ao Pai, os inimigos foram vencidos, então ele não estaria mais no céu. Irmão, que o senhor está inventando que Cristo não tem. A Bíblia não diz que ele não ficaria mais no céu. Diz não? Ah não, irmão, na sua não, pois a minha Bíblia está errada. Atos capítulo de número 3, versículo de número 21, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que o Eterno restaurará todas as coisas, como falou aos seus santos profetas. Aí ele ficaria lá só até quando? Até que o Eterno restaurasse todas as coisas, até que todos os inimigos fossem vencidos. E o último inimigo foi a morte. Irmão, só por isso que a palavra aiônios porque vem do hebraico olam, o adjetivo. Vamos lá. Quarto texto em questão, Apocalipse 11:15. Olha só, irmão, a palavra aqui sendo deslanchada para você. Tome nota, meu irmão, para você estudar. Depois eu vou ler o artigo, um estudo para você. Porque não tem só Strong. Strong não é a última bolacha do pacote, não, meu irmão. Existem milhares de lexicográficos. Pessoas que produziram dicionários aplicando o léxico das palavras. Eu não sei para que essa adoração a Strong. O cara era um religioso metodista, um teólogo. Era um religioso, irmão. Vamos lá, Apocalipse, capítulo de número 11, versículo 15, diz: o sétimo anjo tocou a sua trombeta e houve fortes vozes no céu que diziam: o reino do mundo, mundo aqui é cosmo, se tornou do nosso mestre, Yahweh, do nosso eterno, do nosso soberano, Yahweh. Se tornou do nosso mestre, do nosso soberano, Yahweh, e do seu Cristo, do seu ungido, do seu Mashiach. E ele, Cristo, reinará pelos séculos dos séculos, eternamente, para sempre. Na versão latina está seculi, dois séculos, seculi, seaculi. Está lá, é só ir na Vulgata Latina.
É só ir na Bíblia grega bereana que você vai ver a palavra em questão aqui. Ah, irmão, quer dizer o quê? Quer dizer que ele reinaria por tempo indefinido. A palavra em questão aqui, pelos séculos dos séculos, pelos aionon, dos aionon, ou pelos aion, a pessoa diz, ah, não, a palavra aí é aion. Porque quando você vai para o léxico de Strong, a primeira coisa que ele apresenta é o aion. Porque é do aion que vem o aionios e as suas flexões. Porque o aion é a raiz. E qual é a ideia de aion? É de um tempo finito. Por isso que as definições de aion, entre elas, era, geração, mundo, período de tempo. E daí vem o adjetivo aionios e suas flexões, de acordo com a frase, significando o quê? Um tempo indefinido. É isso, irmão Antonelson. E isso saiu de onde? Essa palavra saiu de onde? Saiu do hebraico olam, que quando passou para o grego foi aionios. Irmão Antonelson, é isso sim. Ele reinou por quanto tempo então? 1 Coríntios 15, 24. O nome disso aqui é contexto. Que o malandro, o moleque, os moleques da graça são moleque. Para mim é moleque. Quem faz aquilo é moleque. O moleque da graça não mostra. 1 Coríntios 1, 15, 1, 24. Diz o texto, então virá o fim, quando ele entregar o reino a Deus o Pai. Ora, irmão, então quando é que viria o fim? Quando ele entregasse o reino ao Pai. Quer dizer que ele reinou até entregar o reino ao Pai? Sim. Mas qual era então a questão? Quando ele entregar o reino ao Pai, 25, pois é necessário que ele reine infinitamente pelos séculos dos séculos. Não. É necessário que ele reine até. Viu, moleque da graça? Você não passa do moleque. Querendo vincular o nome das pessoas a coisas pejorativas. Eu não fico zangado quando você me vincula com um chapéuzinho de palhaço, não. Mas eu acho ruim quando você me vincula a universalista. Nós combatemos o universalismo aqui com unhas e dentes. Nós somos totalmente contrário. Mas as pessoas que você engana vai achar que nós somos universalistas. Eu, irmão Messias. E somos nós, os dois, que mais combatemos o universalismo. Você sabia disso? Então... então ele é necessário que ele reine até. Até quando? Até que todos os seus inimigos sejam postos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é o templo de Jerusalém. O vagabundo pegou um vídeo meu e cortou um pedaço. Aí colocou um contexto totalmente diferente. O último inimigo a ser destruído é a morte. Que morte? A morte que passou a todos os homens. Seria destruída. Não estaria mais sobre a vida dos filhos. O último inimigo não era o templo, não, irmão. O templo de Jerusalém não era um inimigo deles, não. Era apenas uma construção abençoada. O último inimigo era a morte, porque a morte dominava, reinava, estava ainda sob o controle dos filhos e dos homens. É por isso que João capítulo 5, versículo 28 e 29, Cristo disse, e todos sairão dos túmulos. Que túmulo ali? É literal? Não é literal, irmão. É uma figura, uma metáfora. Aí o malandro disse, não, irmão, antes de 70, todos que morriam, o que ia e que vai para o inferno quando morre é a carne, irmão. Essa palavra foi tomada como metáfora. Porque os filhos... que a carne e sangue, que estava participando de carne e sangue, quando aquela carne e sangue morria, os filhos iam para o céu de Abraão. Está na parábola, lá no conto judaico, que Cristo falou, lá, rebatendo a teoria dos fariseus. O mendigo morreu e foi para onde? Para o inferno, para o céu de Abraão. Agora, quem morreu? Por que diz que o rico morreu e foi sepultado, foi para o inferno? Porque o rico ali é a representação do homem natural, que vai para o inferno, a carne. Corpo e alma, deixa de existir no inferno. Agora o filho estava onde? No seio de Abraão. Mas depois que Cristo morreu e ressuscitou, para onde ele foi para onde ele disse que iria o ladrão da cruz?
O da direita, o da esquerda não. O da esquerda foi para o inferno, para o quinto dos infernos. Aí não quer dizer que o da esquerda, aquele corpo lá não foi, também não foi. Mas ali é uma representação, ele estava falando do filho. Ele disse, estarás comigo no paraíso, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Passou a estar em quem? Em Abraão ou em Cristo? Em Cristo. Está no paraíso ali, é estar em Cristo. Quando Paulo recebe a revelação, ele disse, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, não é os que estão no inferno, como esse cara, esse moleque aí da graça quer colocar. Essa heresia. Isso é uma heresia bruta, irmão. Isso é uma ignorância que não tem tamanho. Aí ele disse assim, não, é porque, irmão, antes de 70, lá no inferno tinha um lugar lá do ruim e tinha um lugar do bom. Ah, meu pessoal abençoado, e os caras engolem essa besteira. Vou fazer o quê? Então vamos lá no entendimento. Então foi isso, irmão. O último inimigo a destruir foi a morte, foi. Então Cristo, no seu reinado, ele reinou até quando? Até que o último inimigo fosse vencido, a morte. É por isso que o texto disse até. É por isso que o último inimigo a ser destruído era a morte. Então ele entregou o reino ao Pai. Ora, se ele entregou o reino ao Pai, por que então alguns dizem que ele está reinando ainda? Será que Paulo mentiu? Que ele entregaria o reino ao Pai? Quando ele entregaria, irmão? Na parousia. Da parousia em diante, ou seja, em meados de 70 em diante, não era Cristo que estava reinando. Quem era? O Pai. Porque o Pai foi quem deu o poder para ele reinar sobre tudo e sobre todos. Qual tempo? Para sempre. Sempre no sentido de quê? De aiônios. Não é sempre no sentido, eterno no sentido de aídeos. Ai, irmão Antônio, e aí as pessoas não conhecem? Aí eu vou lhe mostrar aqui mais só um estudozinho, irmão, abençoado. Para dizer assim, olha aqui, irmão, presta atenção. O dicionário de Strong, ele coloca as duas palavras dentro do mesmo patamar. Tanto aion como aiônios. Presta atenção. Irmão, o que foi que ensinaram para você o que é aion? Não, irmão, aion é um período de tempo, uma era, um século, é um mundo. É um tempo limite. Não é um tempo infinito, aion. Então, aiônios vem de aion. Aí o Strong, na página 166, traz um estudo sobre o aiônios. Está aqui, ó. Aiônios, eu vou ler para você. Está aqui o estudo, ó. Eu vou ler para você. Aion. Aqui é aion. Alfa, iota, ômega, ni. Aion. Significa o quê? Para sempre. Aí, motorista, aion é para sempre. Não no sentido da natureza da palavra. É para sempre no sentido vitalício. Aion também pode ser usado como uma idade ininterrupta. Está aqui, ó. Idade ininterrupta. Também tempo perpétuo. Olha, irmão, tempo perpétuo é um tempo que nunca acaba. Não no sentido de aion. O tempo perpétuo é eternidade. Os mundos, o universo, período de tempo, opa, idade, opa, geração, opa, esqueceu o mundo, ó. Ó, irmão, esqueceu o mundo. Aion também é mundo. Existe o mundo aion. O mundo aion, o mundo oikomene e o mundo cosmo. Ele esqueceu. Será que ele esqueceu de propósito? Não sei. Já morreu, eu não vou botar a culpa nele, não. Mas está aqui o significado de aion. Não é o mesmo significado de o strong. Vamos para o strong, irmão. Não mostra o strong. O strong do strong. Aqui, seus bestas. Seus desinformados. Antes de nós apresentarmos um tema, nós estudamos. Eu não preciso colocar aqui na tela para estar justificando porque você ganha dinheiro. É por isso que você faz isso. Entende? E as pessoas... Está aqui. Está aqui, o Strong 166. A palavra em questão é o que agora, irmão Tonelson? Aionios. Está aqui, ó. Aionios. Sabe ler em grego? Aionios. Eu já aprendi. Aionios eu aprendi. Significa o quê? Aionios. Sem começo e nem fim. Ah, irmão, aionios é sem começo e nem fim? Dentro da ideia de aionios. Não é na natureza da palavra que é sem começo e sem fim. É na sua aplicação. Aquilo que sempre tem sido e sempre será. Sem começo, sem fim. Nunca termina. Eterno. Aqui, ó. Aiônio também é eterno.
Abençoado. Então significa o quê? Que a palavra aionios é o adjetivo do substantivo aion. É a mesma ideia. Só que ela deixa de ser aionios quando ela se refere a um tempo indefinido, indeterminado. Mas nunca aion, e aionios é um tempo sem fim. Para tempo sem fim, a palavra é aidios, no grego. Irmão, e no latim, um tempo sem fim, a eterno. E um tempo finito, a eterno. E um tempo sem fim, que nunca acaba, no grego, sempre interno. É só ir lá ver. Irmão, e no hebraico, um tempo que nunca se acaba. Um tempo, irmão, que é infinito. Deixa eu lhe mostrar aqui. É no hebraico, tempo indefinido. Um tempo que tem fim, que acaba, a expressão usada é olam. Mas a expressão no hebraico é essa aqui, ó. Uma delas, existe outra. Ed. Tá vendo essa palavrinha aqui? Ed. Aqui, ó. Ed, no hebraico. Essa palavra aí significa um tempo contínuo. Eu vou ler um pouquinho para você. Outro termo hebraico, ed, A-D-H, indica um tempo ilimitado, tempo futuro, um tempo ilimitado, um ilimitado tempo futuro e sempre eternidade, ou seja, um tempo que nunca acaba, ou eternidade. Por quê? Porque essa palavra aqui é um adjetivo. Quando vai falar de um tempo no hebraico, linear, sem fim. Mas quando vai falar de um tempo indefinido, a palavra usada no hebraico é olam. Eu vou ler para você, está aqui, ó, o estudo. Isso aqui é estudo, ó. Não existe só Strong não, meu irmão. Existem milhares de estudiosos, rapaz. Ei, abençoado. O cara, ele larga a ideia da Bíblia, a verdade da Escritura, quando convém para ele se apoiar num historiador, num escritor, num teólogo religioso que ele combate. A palavra hebraica aion, olam, a palavra hebraica olam relaciona-se com tempo, presta atenção, entre aspas, tempo entre aspas, e se deriva de uma raiz verbal que significa ocultar. Do ponto de vista do presente, olam transmite a ideia de um tempo oculto. A ideia de um tempo oculto, indefinido ou incerto. Certo lexicógrafo, viu, abençoado? Não existe só um lexicógrafo, não. James Strong. Existem outros lexicográficos. Há certo lexicógrafo, abençoado, é isso? A define como significando tempo oculto, obscuro e longo, cujo princípio e fim é incerto ou indefinido. Essa é a ideia da palavra olam, indefinido. Aí, esse irmão Tonelson, sim, abençoado. Ele diz assim, a Hebrew and English Lexicon, e inglês, ou seja, o hebraico e inglês do Velho Testamento, traduzido do latim de William Gesenius, por Edward Robson, 1836, página 746, assim sendo, expressões tais como tempo indefinido, Salmo 25:6, de duração indefinida, Hebreus 3:9, da antiguidade, Gênesis 6:4, há muito tempo, Josué 24:2, Provérbios 22:28, 23:10, e de longa duração, Eclesiastes 12:5, transmitem apropriadamente a ideia do termo da língua original, no caso do hebraico aionios, a olam, que é um tempo indefinido, é um tempo incerto, ele está oculto, mas nunca é um tempo infinito. A palavra olam, às vezes, é associada com aquilo que é eterno, às vezes é associada com aquilo que é eterno, não na sua natureza. Escreveu o profeta Isaías, o soberano Criador das extremidades da terra, ele é soberano por tempo indefinido. Ora, como é que o soberano é por tempo indefinido, irmão?
mais abençoado. Aqui é quando a palavra Olam é aplicada dentro da ação do soberano que criou os céus e a terra. O irmão consegue entender? É por isso que Isaías 40, 28 está falando isso, tempo indefinido. Jeová, ele pergunta, Jeová é de tempo indefinido a tempo indefinido. Jeová é de tempo indefinido a tempo indefinido. Salmo de número 92. Ele é de Olam a Olam. Fala da manifestação dele dentro do cosmo. Que a palavra Olam, às vezes, é usada como eterno. Que quando veio para o grego é aionios. Abençoado. Uma vez que Jeová é imortal e não morre, ele continuará a ser Deus eterno por toda a eternidade. No entanto, a expressão hebraica Olam não significa em si mesma para sempre. Não. A miúde, às vezes, ou muitas vezes, é o que significa a expressão a miúde, se refere a coisas que têm fim. Isso, irmão Antonel, sim. Está aqui o estudo, irmão. Estudo aqui do tempo indefinido, que vem lá do hebraico Olam, passa pelo grego aionios e chega até o grego, o latim, a eterno. Mas quando chega no português, bagunça, porque a expressão é eterno. E eterno no português é um tempo sem fim, que nunca acaba. Só que não é a ideia dos originais. Pessoa verdade? Sim. Então, se você ficar... Tá aqui o estudo, ó. A gente estuda, desinformado. Ei, desinformado da graça. Nós estudamos, meu irmão, a palavra. Nós não somos como vocês que fazem cortes para levar uma ideia que vocês querem transmitir para os incautos de vocês. Infelizmente, são incautos ainda, irmão. Mas eu espero que muitos de vocês acordem. Essa aqui é o começo, o princípio do iceberg, que vai espocar o Titanic desses caras da graça. Nós vamos rasgar o casco de vocês. Isso aqui é uma expressão para dizer que nós vamos mostrar a verdade desta palavra para todos. Glória! Um grande abraço a todos vocês. Estou de volta. Eu estava viajando, mas já cheguei. Lobo devorador, nós vamos rasgar na unha aqui. Um grande abraço a todos vocês, abençoados. Até o próximo vídeo. Espero que esses moleque não fiquem colocando as nossas figuras de forma pejorativa com o negócio de universalismo e negócio de palhaço, não. Não tenho nada contra os palhaços. Pelo contrário, né? Eu honro os palhaços do Brasil. Você que é palhaço, se inscreva no canal. Agora, quem é palhaço que está inscrito lá no canal do cara, sai fora, irmão. O cara está, em outras palavras, dizendo que vocês são algo pejorativo. Que quando eles querem vincular a figura de alguém de forma pejorativa, eles usam a figura do palhaço. Um abraço, até a próxima.